Salve, salve minha rapaziada! Olha eu aqui de novo, trazendo mais um videozinho novo com uma obrinha nova. E essa obrinha é pra galerinha que é muito pra frente. Mas eu não vou ficar dando spoiler não. Antes da gente ir pro vídeo, eu sei que vocês já estão sabendo que agora o canal tá com uma scan. E se vocês quiserem ver as continuações, obras, manhwas novos, tem tudo lá, tá bom? O link tá aí na descrição. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, fazer um comentário aí embaixo. E também o seu hypezinho, que ajuda demais, meu amigo. Sem mais enrolações, bora logo pro vídeo. A nossa história começa com o nosso prota acordando numa cama e com o celular tocando bastante. Nisso, ele começa a abrir os olhos, tentando entender onde ele tá. E como a noite foi boa ontem também, obviamente o nosso protinha tá de ressaca. Ele se levanta meio atordoado e olhando pro lado, ele vê uma loira. Só que o celular começa a tocar de novo com o nome Zaldia. E as mensagens são da garota cobrando satisfação, perguntando das habilidades dele. E nisso, o prota fica um pouco confuso, porque ele lembra que levou um pé na bunda assim que entraram na faculdade. Ele tem certeza que bloqueou essa garota, então não entende essa intimidade toda. Então, ele olha pra data no celular e fica impressionado na mesma hora. O moleque se dá conta que não acordou estranho, mas sim renasceu no passado. E nisso, vem uma memória de humilhação, lembrando da ex-interesseira trocando ele por um tiozão rico. Na época, o prota ficou muito triste porque prometeu cuidar dela, mas a realidade foi diferente. E ele lembra que a especialidade dela era pedir aquele famoso dinheirinho. O protinho então se sente um otário por ter sido tão cego. E com essa segunda chance, ele decide resolver a parada hoje mesmo e se livrar dessa interesseira. Ele pega o celular e manda uma mensagem que quer terminar com ela. E a menina fica bolada. E nesse momento, o famoso sisteminha aparece na frente dele, avisando que ativou o sonho que se torna realidade. E o cara mal acredita. Nisso, o sistema abre a ficha. Ele se chama de Yang Cheng, tem 18 anos, 1,82 de altura e tá ganhando 0,1 yuan por segundo. Aparecendo outro aviso, o sistema pergunta se o protinha quer abrir aquele presente. O prota, sem pensar, já abre o pacote, com pressa de ficar rico e ostentar logo. E o sistema entrega 10 milhões, um carrão esportivo e um tal leitor amigável. Ele confere a transferência de milhões e a chave da nave, mas fica um pouco confuso com esse tal de leitor. Olhando pra loira do lado, ele tem a ideia de gênios de testar a habilidade nela. Nisso, o moleque aponta o dedo e ativa o modo raio-x para ver o currículo completo da garota. Protinha safadinho, rapaz. A ficha aparece, o nome dela é Yu Xiao Xiao, 25 anos, aparência 93, mas com valor de privacidade em 1. O sistema já dá aquela dica, explicando que esse valor conta os contatos íntimos da vida dela. O prota então se liga que o número 1 significa que ele foi o primeiro dela. Aí vem a lembrança da noite anterior, com ele sendo trouxa e ligando pra ex, que desligou na cara dele. Pelo visto, não foi só o protinha que passou por isso, eu sei que você já passou por isso também, meu amigo, eu sei que é difícil. Então, ele foi afogar as mágoas num bar e encontrou a Yu Xiao Xiao, começando a história dos dois. Só que ele pensa que a amizade tava em 60, ou seja, foi emoção da bebida e não paixão. E do nada, a garota acorda e fica olhando pra ele. Ela elogia o corpo dele, jogando o ego do prota lá pra cima. Com uma sensação de poder absurda, o brabo dá aquele sorrisinho, já pronto pro que vem a seguir. Aí o clima esquenta e ele já diz que não tá pensando no passado. Rapaz, que cabra safadinho, viu? Ele se aproxima, lamentando não ter conhecido ela antes, deixando a moça já tímida com essa provocação. Nisso, o sistema apita, avisando que a velocidade excessiva rendeu bônus no carro e a habilidade língua ágil. O prota tem certeza que com a língua ágil, a Yu Xiao Xiao vai ficar daquele jeito. Então, ele usa a técnica num beijo, que o sistema até registra como uso de habilidade. Ela afasta ele, perguntando como ele beija tão bem, sentindo essa diferença muito grande. O prota avisa que o beijo é sério e é só o começo da brincadeira. E depois disso, o protinha vai fazer os trabalhos no buraco do amor, que vocês entendem muito bem. No dia seguinte, o protinha acorda com um bolo de dinheiro na cama, do seu lado. Ele se vira, se perguntando se a Yu Xiao Xiao achou que ele era garoto de programa. O moleque lê o bilhete onde ela deixou 10 mil yuan e manda ele tomar uma sopa, vê se pode. Enquanto se arruma, ele acha interessante a mina pagar e fica um pouco arrependido só de não ter pego o contato. Mas ele foca
foca no que importa, porque o sistema mostra o cartão de acerto crítico de brinde. O sistema explica o negócio de multiplicar o gasto em até 50 vezes, olha que coisa boa. O Protinha, que não é bobo nem nada, planeja comprar um carro de 10 milhões para pegar até 500 milhões de volta. Esse é o famoso conceito de estratégia. Ele decide não desperdiçar a chave de virar a lenda. O plano é juntar grana para comprar ações de empresas antes de explodirem, usando o conhecimento futuro. Ele lembra que em Chengdu a política de casas é frouxa, permitindo manipular o mercado sem um banco. Nisso, ele vai até um carrão amarelo, pensando em usar 5 milhões dos cartões para imóveis. Só que uma garota aparece, já toda charmosa, perguntando se o carrão é dele. Protinha, tu sai de problema, rapaz, sai de problema. O Prota confirma, mas fica com a pulga atrás da orelha sobre a intenção dessa garota. Ela manda um caô dizendo que o seu cano estourou e pede carona, já com uma cara de coitada. O Prota não é tão otário assim, ativa o leitor e vê a ficha. O nome dela é Shake Leak, privacidade 28 e amizade 90. Ele fica bolado porque a privacidade 28 é média, mas a amizade 90 de cara é muito suspeito. Então ele dá um fora nela, dizendo que fica apertado andar com mais 28 pessoas ali. Depois disso, o Prota mete o pé, deixando a moça com uma cara de otária. A interesseira fica sem acreditar, tentando entender como ele sabia dos 28 ex-namorados. Enquanto ela tá bolada, um tiozão aleatório aparece elogiando ela. O velho, que é encanador com 30 anos de experiência, se oferece pra resolver o cano estourado. Rapaz, o coroa não perde uma oportunidade, hein? Que isso? A moça fica com nojo e já xinga o coitado do homem, sem pensar duas vezes. O tiozão fica sem entender e insiste que um profissional certificado é melhor que um playboy. Ela mete o pé, mandando o velho ir pra longe, enquanto a galera em volta ri. Aí, um cara explica pro encanador que o problema do cano era só desculpa pra pegar uma caroninha. O cara ainda deseja boa sorte pro tiozão, enquanto a mina mete o pé. Metendo o pé, a garota reclama sozinha do azar e do dia terrível que ela tá tendo. A cena muda pra imobiliária, onde um gerente e a novata Xiaodou dão as boas-vindas. O gerente vê o carrão, mas fica com aquele pé atrás, achando que é um playboy. Nosso Protinha desce do carrão, parecendo um astro de cinema, todo estiloso. A novata fica nervosa e pergunta se atende sozinha, e o chefe manda seguir o roteiro treinado. A garota se apresenta toda sem jeito, mas tentando manter a postura profissional com o Prota. O Protinha pede pra ver os imóveis, e ela no protocolo pergunta do orçamento e a preferência dele. De longe, o gerente fuma um cigarrinho, orgulhoso de ter filtrado o cliente supostamente ruim. Enquanto ela mostra o básico, o Prota corta o papo e manda ir direto ao ponto pros imóveis de 1 milhão. A corretora fica chocada com o valor, dizendo que vai verificar as opções na hora. Minutos depois, ela volta, lembrando que esqueceu de perguntar a área de preferência dele. O Prota explica que quer um local fácil de alugar. Aí ele analisa a moça e vê que ela tem 19 anos, 0 parceiros e percebe que ela pulou a faculdade para entrar pro CLT. A corretora mostra as plantas de 300 mil a mais de 1 milhão, perto de shopping. Só que o Prota tá ligado que os cartões dos sistemas têm teto cravado em 1 milhão. A mina vê a cara dele e estranha, mas o brabo tá só fazendo as contas para não ter prejuízo. Então ele solta uma proposta de negociar os que passam de 1 milhão, avisando que ele leva 5 de uma vez. O Prota bota a condição de baixar para 1 milhão cravado para pagar à vista, deixando a corretora totalmente surpresa. Ele confirma que é na bucha e promete contratá-la para gerenciar os aluguéis depois da papelada. A mina fica maluca imaginando a comissão e promete fazer o negócio acontecer. Do lado de fora, o gerente otário ouve tudo e quase tem um treco, se arrependendo de ter julgado o moleque. Momentos depois, o chefão aparece com a Xiao para fechar os 5 milhões e confirma a comissão de 2%. Nosso Prota assina e avisa que só negocia com a garota no futuro, confiando nela. A corretora calcula uns 50 mil de lucro e fica ainda mais impressionada ao saber que ele vai comprar mais. No segundo que ele assina, o sistema ativa os 5 cartões de acerto crítico, fazendo chover milhões e milhões. O Prota olha as notificações e mal acredita, porque o sistema foi muito mais generoso que as 10 vezes esperada. E pra fechar, o sisteminha avisa que ele subiu de nível e a renda foi pra 0,8 yuan por segundo. O nosso moleque fica impressionado, ele gastou 5 e voltou 230 milhões. Vendo toda essa grana, ele reflete como a vida dele mudou. Feliz da vida, ele chama a garota pra conversar. Nisso, o gerente Ceboso
nervoso, diz pra ela levar o Prota pra jantar. Ouvindo aquilo do chefe, ela já imagina a cena dela sendo, vocês sabem, né? Ela fica travada e vermelha e começa a gaguejar. A corretora acha que essa conversa é um convite e tenta se esquivar, mas o nosso Prota corta o papo e só pede a conta bancária. Nisso, a garota fica em choque, não entende nada e pergunta por que raios ele mandaria grana do nada pra ela. Ele explica que ela foi sua estrela da sorte e quer agradecer, fazendo questão de falar que quer vê-la de novo. Só que a garota continua boiando na lógica dele, achando tudo muito estranho. Mas essa dúvida acaba quando o banco dá uma notificação e ela fica totalmente impressionada com a transferência de 35 mil yuans. O Prota nem sente o peso e pensa que depois de lucrar 200 milhões, dar 35 mil é justo. Aí, com a conta cheia, a amizade pula de 50 para 85 e ela pede o contato dele. O Prota só solta aquele sorrisinho safado, pensando que o poder da grana é maravilhoso. Enquanto trocam contato, a corretora repara que o Prota é bonito e a conta bancária deu aquele brilho no visual. E ela já começa a ter aqueles pensamentos de novo, até porque ela se interessou, né? Pensando que se rolar algo mesmo rápido não seria tão ruim assim. Mas para surpresa dela, o Prota levanta, agradece pelo trabalho, marca a próxima e simplesmente vaza. Ela ainda corre para poder se despedir do Prota. Do carro, o Prota só dá um tchauzinho, deixando a moça morrendo de curiosidade. 20 minutos depois, o Prota chega em casa e avisa que a mamãe pode servir o rango. A mãe dele, um amor de pessoa, chega com a melancia e pergunta dos planos da viagem de formatura. Ele conta que pensa em ir para Mudu, dar uma olhada na universidade. O pai fala que a decisão é dele e avisa que vai mandar a mãe transferir a grana. A mãe já dá aquele sermão falando que o pai tá mimando e que desse jeito vai ser difícil ele arrumar uma esposa. O Prota pede pra não tocar nesse assunto, garantindo que vai arrumar uma nora de respeito. No dia seguinte, o Protinha já tá no avião reclamando que a classe econômica é apertada demais pra ele. Sem querer, ele acaba esbarrando com tudo numa pessoa. Sem graça, ele pede licença pra passar e achar o lugar. Quando ele olha direito, ele dá de cara com a gata da Zhou Ying, que conhece ele na hora como Jiang Cheng. Ele confirma o lugar e ela fala que ali é o lugar dela também. A moça agradece e passa, e o Prota não perde a chance de apreciar a vista. Só que um Betinha de óculos aparece todo animado, falando que o lugar dele também é ali, estragando totalmente o clima. O Prota, como não é bobo nem nada, manda Zhou Ying pegar a janela. O nerd já fala que não pode trocar de assento. O Prota avisa que estão juntos, então não é da conta dele. O Comédia insiste e tenta puxar um papo com a moça, perguntando o que ela vai fazer em Mudu. Ela diz que é trabalho e pra cortar o cara, já pergunta o motivo da viagem do Jiang Cheng. O Prota diz que tava entediado e resolveu dar um rolezinho, deixando a mina interessada. Aí o maluco se intromete, dizendo que se formou agora e se apresenta como Qian Shen, mas ninguém liga. O nerd tenta pagar de bonzão, falando mal dos hotéis e oferece carona no carrão que o pai mandou. O Prota, já sem paciência, recusa e avisa que o quarto dele tem serviço de busca e a moça vai junto. O Comédia pergunta o hotel e o Prota, pra encerrar, solta o nome Yamani Gilgun. O Betinha fica em choque, repetindo o nome, sabendo que o lugar não é pra qualquer um, mas tenta se fazer de desentendido, dizendo que já ficou lá. Ele continua tentando puxar assunto, mas ninguém liga pra ele. O Protinha, dando aquele sorrisinho safado, solta a bomba que reservou a vila inteira com pátio. A Zhou Ying fica impressionada e comenta que custa 80 mil e diz que nunca imaginou que ele fosse riquinho. Nosso garoto responde todo humilde, falando que ela também não fica muito pra trás. E ele não tá errado, porque a lembrança mostra que ela era a patricinha que chegava de Rolls Royce. Ela era a queridinha que deixava geral inseguro só com um olhar e ninguém tinha coragem de chegar nela. O Prota lembra que só tinha olhos pra ex e também ouviu falar que a família dela quebrou e ela passou a ir a pé. A moça então admite que hoje em dia não é mais tão riquinha. O Prota percebe a besteira e muda de assunto rapidinho pra não pesar o clima. Assim, os dois começam a colocar o papo em dia, relembrando a escola, deixando o clima um pouco mais leve. Ela ri toda sem jeito, concordando que a escola era até que divertida. Com a conversa fluindo, o Prota escaneia a ficha dela e vê que a amizade já bateu 75. Ele fica surpreso, já que o normal seria 15, e se pergunta se ela já reparava nele na época. Logo depois, eles chegam em Mudu e o Prota se apresenta pra pessoa do
serviço de busca. E que pessoa, uma mulher, se apresenta como a mordoma particular do Protinha. Ele pergunta o destino de Zoe-Wing e a moça diz que vai pegar um táxi pra casa de um amigo. O Prota insiste pra ela entrar e manda a mordoma Wang levar a colega pra Pudong primeiro. De longe, esse nerd miserável fica bolado, achando que é golpe e já sonha em salvar a mina pra ganhar moral. 25 minutos depois, a Zoe-Wing desce toda feliz e fala pra trocar contato pra marcar um jantar. O Prota avisa pra não esquecer a promessa e eles trocam contato. Ele se despede falando que não foi nada. O nerd que viu tudo não acredita que o Prota deixou a gata ir embora. O comédia fica chorando e a noite romântica foi pro espaço. Meia hora depois, o nosso Prota curte a vila de luxo, pensando que valeu cada centavo. A mordoma avisa pra ele que o banho tá pronto, mas aí ele toma um susto quando a mordoma começa a tirar a roupa dele do nada. Ela explica que isso tá incluído no pacote, mas a cueca ele tira sozinho. O Prota, ainda sem jeito, entra na banheira e tenta chamar a moça. A Wang avisa que esfregar as costas faz parte do pacote, mas diz que não vai lavar tudo. Enquanto ela esfrega, o Prota acha a massagem boa demais e olhando pra ela, pensa que um serviço especial seria incrível. E bom, vocês sabem muito bem o que é esse serviço especial, a imagem já se diz por si só. Ela chega perto, comentando que ele tá quente e pergunta da água. O Prota se repreende mentalmente, se perguntando que diabos de pensamentos são esses. A Wang avisa que vai rolar uma recepção no hotel e como ele é cliente especial, o convite tá aí. Ela explica que é evento de cliente platina com leilão de joias e o nosso Prota só concorda. Já arrumado, ele chega com a mordoma, que apresenta ele como convidado titânio. Antes de sair, a Wang deseja que ele curta muito, a moça sabe tratar bem o seu cliente. O Prota entra e percebe que o evento já tá começando. O próximo item é um relógio de ouro edição limitada, com lance inicial de 15 milhões. O leiloeiro dá a largada no grito, liberando a galera pra gastar. Nosso Prota faz as contas, sabendo que aquilo vai valorizar pra mais de 25 milhões logo, e seria um crime não lucrar. Ele levanta a placa e dá o lance de 15 milhões e meio. Só que a disputa tá acirrada e já sobe pra 16 milhões. A plateia fica chocada com a ousadia do 35 aumentando sem parar. Um cara comenta que com 18 milhões comprava 2 Patek Philippe. Mas o Prota tá decidido e o leiloeiro bate o martelo vendendo pra ele por 18 milhões. Logo depois, 2 riquinhos chegam perto, Wang Zei e Qin Feng, o riquinho número 1 de Modu. O Qin Feng revela que o número 8 dá lance pra ele e pergunta se o Jian Cheng é especialista, já que parecia querer muito o relógio. O Prota, todo humilde, fala que não manja e nunca comprou um relógio antes, só tava testando. O riquinho, impressionado com a audácia de gastar 18 milhões de primeira, pergunta por que nunca viu ele ali. Ele fica mais chocado ainda ao saber que o Prota tem 18 anos, falando que nessa idade não teria coragem. Impressionado, o riquinho convida o Jian Cheng pro rolê e o nosso Prota aceita na hora. Assim que sai, o sistema apita ao nível novo, a renda passiva virou 1 yuan por segundo. Subindo as escadas pensativo, ele acha que isso é fortuna pra gente normal, mas pros planos dele não é nada. Na saída, o Prota dá de cara com a Yu Xiao Xiao, a loira da primeira noite. Ele fica surpreso em ver ela ali, já toda produzida. Ele comenta que foi pago pra passar a noite com uma mulher linda, lembrando que foi maravilhoso. Ela fala que achou que ele fosse estudante pobre e teve pena, mas viu que é um riquinho metido. O Prota puxa ela e convida pra vila que reservou ali, já que o leilão acabou. A loira aceita, mas avisa que é bom ele se esforçar mais do que da última vez. Só que do nada, uma pessoa aparece. Esse comédia aparece gritando e puxando ela. É o ex-noivo, Zhang Yu. O cara já descontrolado lembra que eles são noivos. A Xiao Xiao fica pé da vida e diz que ele não tem vergonha de querer casar depois de chifrar ela com o melhor amigo. Com o melhor amigo? Meu Deus do céu. O Zé Ruela não liga e fala que o noivado já tá feito e o casamento é obrigatório. Aí ela joga na cara que ele é um nojento e que só usa de fachada pra sair com seus brinquedinhos, sendo homem ou mulher. Nisso, o sistema apita com 2 opções pro Prota, sair de fininho ou dar 2 tapas no vacilão pra ganhar uma recompensa. O Prota, já indignado, pergunta pro sistema se tem cara de corno e se o bônus inclui aquilo. O sistema confirma que melhora tudo no corpo, sem exceção. Então, ele escolhe a segunda opção e parte pra cima do comédia, que cai no chão, deixando a Xiao Xiao chocada. A Xiao fica daquele jeito, toda caidinha
rainha pelo prota. Ele ainda pisa no cara, enquanto ela tá adorando essa cena. O Zé Ruela, todo quebrado, começa a gritar por socorro, se fazendo de vítima pros seguranças. Os seguranças chegam, mas o playboyzinho tá revoltado, gritando que foi agredido e mandando chamar a polícia. O segurança tenta explicar que ali só tem gente poderosa, mas o cara ameaça fazer ele perder o emprego. Aí a Xiao defende o prota, falando que se o cara chamar a polícia, ela vai dizer que foi assédio. Só que o miserável continua numa marra absurda, se gabando que tem câmeras e que todo mundo tá ferrado. E do nada, um maluco com uma peixeirinha invade o salão e a galera entra em pânico, gritando por socorro. O maluco pega o ex-noivo de refém e avisa, ou trazem o casal traidor ou geral vai de base. O desgraçado do playboy percebe que implorar não adianta nada e manda todo mundo procurar as pessoas que o bandido quer. Nisso, o sisteminha apita de novo, oferecendo duas opções: fugir com uma graninha ou impedir o crime por um bônus e uma massagem divina. O prota não quer salvar o cara, mas pela massagem ele decide que vai encarar. Antes de ir, ele lembra da carta multiplicadora que o sistema deu pra ele mais cedo. Ele ativa a carta e uma luz brilha e o moleque tá quase virando um super guerreiro. Na hora, ele sente uma energia muito poderosa. O efeito foi instantâneo e ele se sente o próprio Hulk. Com isso, ele cai pra dentro do maluco com uma velocidade absurda e o maluco nem veio o golpe. O prota dá um soco na fuça desse miserável, mostrando que a força do nosso moleque tá em outro nível. O miserável voa longe enquanto a galera assiste a cena toda em câmera lenta, completamente impressionadas. Aí o Xiao fica de boca aberta e percebe que o prota não é só um riquinho, mas uma fera de verdade. O ex-noivo só consegue soltar um caramba vendo a força brutal do nosso herói. O prota então, depois de finalizar o serviço, fica tranquilão, enquanto o ex-noivo da Yu fica ali no chão olhando pro teto. A galera começa a elogiar o moleque, falando que ele derrubou um maluco em 2 tempos e uma mina já tá caidinha por ele. A polícia chega e o oficial agradece o prota, admitindo que o rolo podia ter virado uma tragédia. Mas o miserável playboy levanta, querendo abrir um boletim de ocorrência por agressão contra o prota. O policial segue o protocolo e pergunta pro nosso herói se é verdade que ele sentou a mão nesse miserável. Antes que ele responda, a Yu Xiao corta na frente e joga real sobre o golpe do casamento. Nisso, o sisteminha apita de novo. A amizade da Yu Xiao subiu pra 90, ou seja, ela tá completamente na dele. O prota já abraça ela, prometendo que tá ali e que o otário do Zhang Yu não vai mais incomodar. O policial tenta acalmar os ânimos, mas o playboyzinho surta e exige ver as câmeras. Vendo que o cara não tem remorso e quer pagar de certo, o prota decide usar a carta de azar. Ele invoca o sistema e uma aura sinistra cai sobre o ex-noivo, que nem imagina a maré de azar que vem aí. O celular do Morde-Fronha toca com aviso de fraude de 200 mil e noticia que o carro foi esmagado por uma árvore. O cara fica impressionado e, pra piorar, uma mulher passa correndo e aumenta o caos. Sem aguentar, o maluco sai vazado, gritando que não tem cabeça pra essa merdinha agora. O prota só observa, manda um aqui se faz, aqui se paga e chama a gata pra ir. 5 minutinhos depois, no quarto, a garota pergunta toda cuidadosa se ele se machucou. Ele sorri e fala que um perdedor daquele nunca conseguiria machucá-lo. Ela não se convence e diz que vai checar, com um jeito que já entrega a intenção. Aí ela se pergunta se ele vai desprezar ela pelo ex-noivo, e ele diz que jamais, só ficou surpreso com o tipo de cara que ela se relacionou. Ela explica que foi arranjada e que o cara cortava pros 2 lados. E o prota, todo carinhoso, diz que tá ali por ela agora. Ela pergunta se ele tá de boa com esse lance sem compromisso deles. O pratinha não perde tempo e aqui o negócio já começa a pegar fogo. Ele garante que tá tudo certo e promete cuidar muito bem dela. E o olhar da garota já diz tudo o que ela precisava saber. Na manhã seguinte, as tias da limpeza comentam que a molecada de hoje tem uma energia de outro mundo. A outra ri e diz que se o marido fosse assim, ela nem andava, concluindo que o moleque é um monstro, uma máquina, uma besta enjaulada. Depois daquela noite boa e muito mansa, os dois saem pra tomar um café reforçado num lugar chique, pra
repor as energias. O Pro tá vendo no celular uma publicação de um Zé Ruela se gabando de relógios de presente. Ele pergunta se pode usar as pernas dela para uma foto de aniversário de 18 anos. A garota pergunta se é aniversário dele e ele fala que não, mas diz que quer tentar na onda de postar presente. E como ela não é boba nem nada, ela topa na hora. Ela então levanta as pernas de um ângulo que dá aquela valorizada, sabe? E pra dar mais um charmezinho, ela coloca o pé pra rolo. Essa aí é pra galera que gosta de pé, ó. Chupar dedão e os caramba. A garota vai mudando de pose pra seguir com esse ensaio disfarçado. O Prota tira a foto pensando que a velocidade da máquina dele é maior que a de um super carro. O resultado é uma montagem braba que destaca os melhores ângulos da tal modelo. A postagem explode e a galera fica maluca, dizendo que o relógio de outro parece lixo perto disso. O outro comenta que queria viver como Jian Cheng em vez de ficar com a namorada virtual. Depois disso, o Prota vai numa concessionária e pede pra ver o carro em estoque direto. A vendedora confirma e leva ele, sem saber que vai fechar a venda do século. Lá dentro, um tiozão calvo canta uma ruiva, prometendo comprar o carro se ela gostar. O coroa insiste, passando a mão, mas a Suwan tenta desviar dele. O Prota acaba ouvindo essa conversinha fiada. Nosso herói reconhece a Suwan, que vai virar uma atriz braba e famosa por uma foto na piscina. E essa aí é simplesmente a foto que ela tirou. O calvo apressa a mina pra dar um sinal, mas a Suwan recusa falando de uma tal reunião. O tiozão perde a paciência e ameaça colocar o nome dela na lista negra se ela não for com ele. Ela encara o comédia e manda o papo reto, dizendo que a resposta é não. Nisso, o sistema ativa uma missão especial pro Prota resolver o problema. A missão é ajudar a Suwan e fechar o contrato com ela, valendo uma recompensa especial. O Prota planeja mostrar o poder financeiro absurdo para convencer ela. Ele pergunta sobre uma LaFerrari e a vendedora explica as regras rígidas para compra. O Prota então pergunta se ele tá barrado nesse baile. A vendedora diz que tem jeito, mas o sinal seria bem mais salgado. Ele corta na hora e diz que se der para vender, paga o preço cheio à vista. A moça fica impressionada e pergunta se ele tem noção do preço. O tiozão calvo fica só de butuca, querendo ver se o riquinho tá só falando. A Suwan também fica impressionada, pensando que nem o chefão paga 3 milhões assim, imagina uma LaFerrari. A vendedora avisa que o carro custa entre 40 e 50 milhões, testando o garoto. O Prota confirma que sabe e a moça sai correndo pra chamar o gerente. O gerente chega com o Kim Feng, que reconhece o irmão Jiang do leilão e fica surpreso. O Prota explica tranquilo que tava sem carro e resolveu comprar um casualmente. O Kim Feng diz que ele tá tirando uma onda de humilde. O maluco conta pro gerente que o Prota pagou 18 milhões no relógio e que é cliente VIP. Com a confiança de quem tá com a conta recheado, nosso Prota só observa isso tudo. O gerente vê o relógio e a ficha cai, que o nosso Protinha é rico mesmo. O tratamento muda na hora e o gerente diz que levar o carro não é problema nenhum. A Suwan fica só fazendo as contas, sendo 50 milhões no carro e 10 no relógio. É uma riqueza absurda mesmo. O Kim Feng chuta que o patrimônio do mestre Jiang já passou dos 100 milhões. O tiozão calvo desiste do carro e tenta levar a ruiva pra beber, jogando um verde. Sendo rejeitado de novo, ele vaza bufando de raiva e a Suwan fica chocada. Enquanto ela processa tudo, uma voz chama e ela se vira confusa. O Prota se apresenta como Jian Cheng e solta a bomba. Se o outro não investe, ele investe. A mina gagueja sem reação, percebendo que esse cara é muito mais rico que esse velho. O Prota diz que resolve amanhã e a mina toda soltinha passa o contato na hora. Eles trocam contato rapidinho e a garota já toda animada se despede, confirmando o encontro pro dia seguinte. Nisso, ele volta pro que interessa, perguntando do carro, mas o gerente joga um balde de água fria, falando que só chega daqui a 1 ano. O Protinha fecha a cara na hora, porque 1 ano é tempo demais e ele precisava da máquina pra ontem. Só que o amigo Playboy salva o dia, falando que vai rolar um salão de automóveis cheio de naves e chama o Prota pra ir junto. E ele tá de volta no hotel, onde a Yoshao já acena pra ele, chamando o Prota. Os dois já estão na mesa e ela toda atenciosa recomenda um arroz com ovas de caranguejo, falando que é a especialidade da casa. Aí ela segue falando das delícias, tem fatia de peixe, pato assado e um monte de outras iguarias que só de olhar já dá fome. Só que o Prota não tá nem aí pra comida, ele chega no ouvido dela e fala que a única coisa que ele quer comer ali é ela. Nisso, ela fala que tá exausta da noite passada
embaçada e implora pro bom irmão deixar ela descansar mais umas horas. Ele diz que até deixa, mas com uma condição: ela vai ter que arrumar um apelido mais legal pra ele. Ela nem pensa duas vezes e chama ele de marido. E o Protinha fala que assim tá um pouco melhor. Nisso, a mina já fica toda boba, achando que ele é o cara mais legal do mundo, porque o Prota conseguiu o que queria. Aí, dando aquela quebrada no clima, o Prota pergunta da Suan, explicando que a mina é artista dela e contando a treta da concessionária. Nisso, a Xiao muda a cara e fica séria, mandando na lata se ele tá afim da Suan. Só que o Prota dá aquela de João sem braço, falando que foi só acaso, e joga a bola pra ela, perguntando do potencial da ruiva. Ela fala que mesmo a empresa cagando pra Suan agora, a mina tem um potencial absurdo e é um talento a ser lapidado. Nisso, ela se oferece pra ajudar se ele curtir a ruiva mesmo e avisa que com ela, ele pode chamar pra qualquer coisa sem objeção. O Prota faz um carinho nela e chama ela de boba, garantindo que a mulher dele sempre vai ser bem tratada. Aí ela, já mais tranquila, pergunta se ele vai bancar o investimento. Ele já confirma na lata que quer contratar, só que a Xiao manda real que o contrato da Suan tá valendo. Então vai rolar multa de vários milhões e ter que abrir uma empresa do zero. Mas o Protinha fala pra ela relaxar e agachar com a grana, que ele vai bancar tudo. E também vai deixar uma empresa na mão dela e dar umas ações. Ele bota fé que a Suan estoura em 2 anos e traz um lucro monstro. Só que a Xiao nega na hora e fala que aceita a gestão por um salário gordo, já satisfeita demais só com a promoção. Aí o Prota dá um sermão nela na hora e fala que não precisa dessa distância. Pelo visto o clima tá dando uma esquentada, viu? Então ela toca o rosto dele, deixando o moleque sem saber o que tá por vir. Ela começa a dizer que se sente viva com ele, ao contrário da vida vazia de antes. Mas aí do nada, o telefone do Prota começa a tocar. O Prota saca tudo e pensa que tem algum apressadinho querendo falar com ele. Na verdade, eu acho que é uma apressadinha. No dia seguinte, ele encosta na véia amarela pra pegar a Suan, que chega toda educada, dando boa tarde pro senhor Jiang. Nisso, ela entra no carro querendo saber o destino e ele avisa que o rumo é o Hotel Baiuê. Já no hotel, o Prota puxa o assunto do investimento, só que a mina, já toda humilde, fala que o chefe de Yang tá de zoeira, porque é só uma série de internet com orçamento de 5 milhões. Aí o Prota perde o interesse na hora, pensando que tipo de série dá pra fazer com essa merreca de 5 milhões. Então a garota tenta defender o peixe dela, falando que o custo é baixo e o retorno é rápido, e oferece o script pra ele ver, mas ele corta na hora e diz que não precisa. A garota pergunta se é sério que ele nem vai ler o roteiro. Ele fala pra não se preocupar e que adianta a grana. Aí ela, já toda sem graça, diz que estava surpresa por ser a segunda vez que se vêem. No pensamento, ela já fica de cara, porque em anos de trampo nunca viu um investidor que paga adiantado sem ler nada. Aí ele solta a condição dela trabalhar na empresa dele e a garota fica em choque, lembrando que o contrato atual não acabou e tem uma multa muito pesada. E o Prota só diz que isso não é problema e que tá ligado no esquema. E ela fica ali, sabendo que o cara é pintoso e que aceitar seria matar 2 coelhos numa cajadada só, impulsionando a carreira e dormindo com o ricaço. Só que a consciência pesa na hora e a Suan briga consigo mesma, pensando que não pode quebrar os seus princípios. Nisso, ela pergunta pro nosso Prota se ele já tem empresa. E o Protinha responde que ainda não, mas vai ter rapidinho se ela topar. O nosso garoto joga a isca final, dizendo que sabe que ela não é valorizada e promete cuidar da multa e focar a firma nela pelos próximos 2 ou 3 anos. Ouvindo aquilo, a amizade sobe pra 50, então a mina, já toda insinuante, pergunta se o chefe tem algum requisito especial. O Prota saca a malícia, mas pensa que não teria graça forçar, então garante que não vai pedir contato vergonhoso com ninguém, a não ser com o chefe, é claro. E ouvindo aquilo, a amizade sobe ainda mais pro 60, e percebendo que achou uma agência que banca tudo, ela se rende e pergunta quando que vai assinar esse tal contrato. O Prota diz que chefe é formal demais e irmão soa bem melhor, e quando ela pergunta a idade, ele fala que tem uns 20 anos. Ela diz que ele não parece ter 20 e deveria ter 18 pra quem vai pra faculdade. Ele solta que achou que ela tava falando de outra coisa e não da idade. Rapaz, mas que cabra safada, hein? Que isso, Protinha? Nisso, a garota fica toda envergonhada e chama ele de malandrinho, toda sem jeito. Depois da janta, a Suan agradece, mas o Prota, já humilde, diz que o melhor retorno vai ser o sucesso dela nos cinemas. E o sisteminha não dorme
escreve no ponto, avisando que a missão foi cumprida e liberando 20% em moeda virtual, além de legalizar a grana, criando uma fachada de investidor. Aí o Prota, enquanto come, já planeja o próximo passo e decide sincronizar as informações com os pais, para eles se acostumarem com o filho milionário. Dito e feito, o pai liga na hora, elogiando o olho do moleque pros negócios, e fala que a tal da Heng Chang cresceu rápido e o Prota deve ter feito uma fortuna. Nisso, a mãe tira a onda do velho, se gabando pros amigos, aí comenta que com o lucro anual de 7 milhões, o filho vai passar o pai rapidinho. O Prota se oferece para levar presente, só que o pai diz que o que vale é a intenção e manda não ficar arrogante, que é só o começo. Desligando o telefone, o Prota chama a Ruiva pra um rolê e ela já toda animada, chama ele de chefe papai e topa na hora. A Suan sugere um shopping pra comprar coisas e ele responde que se ela já comeu é só partir. E o tal passeio era numa loja da Patek Philippe. A garota pensa que o casual de rico é onde o preço começa em 200 mil. Nisso, eles dão de cara com o senhor Lin Hu. O Prota fica surpreso e cumprimenta, perguntando se ela veio ver os relógios. Na verdade é senhora Lin Hu, tá? Errei aqui, foi mal aí. A garota fica sem graça e diz que tá só acompanhando um amigo, pensando que é cedo pra chamar o Prota de chefe na frente dos outros. A Lin Hu tá com o tiozão, já tá sendo analisada pelo sisteminha. E ela é mais uma atriz de 27 anos. O Prota fica de cara, a afinidade da atriz com o tiozão é de 77, o maluco é brabo. O tiozão, já curioso, pergunta quem é essa ruiva. A Lin Hu, já com desdém, fala que a ruiva fez papel de empregada e o nome parece ser Wan. O velho Wang Hai já entrega o cartão pra Suan, se apresentando como investidor e mandando ela procurar se quiser fazer um filme. A Lin Hu, mordendo as costas, pensa que a Suan não tá no nível dela, que tem investidores para bancar as compras. A Suan pensa que só brota amigo quando se tem fama, então recusa o cartão e agradece. Aí o vendedor pergunta o objetivo. O Prota fala que ainda não viu nada que agradasse e tá aberto a opções masculinas e femininas. O Prota, já insatisfeito, dispensa os baratos, diz que 380 mil é pouco pra mãe dele e pede opções acima de 50 mil. A atriz, já indignada, reclama que ralou pra conseguir aquele relógio e o Prota chama de barato. A Suan, fingindo ler uma revista, já se diverte com a cena, pensando que é raro ver a arrogante da Lin Hu sendo colocada no lugar dela. Nosso herói pergunta se a ruiva gostou de algum e ela responde que tá só olhando porque não tem grana pra bancar. Na hora, o sistema apita com a missão aleatória de dar um relógio pra Suan. O Prota, sem pensar duas vezes, já oferece o presente pra ela, mas a garota recusa e fala que vai comprar com o próprio dinheiro quando a carreira dela decolar. A Lin Hu fica só olhando de rabo de olho, achando que é um teatrinho, e já pensa em humilhar os dois se eles só olharem e não comprarem nada. Nisso, o vendedor traz um monte de relógios caríssimos e se oferece para ajudar nosso bravo a experimentar. O Prota experimenta um e o vendedor diz que ficou espetacular. O moleque pergunta o que a ruiva achou e ela responde que tá ok. Ele fala que tá frouxo e a Suan vai ajudar e ele solta a pérola. É melhor mais apertado, eu gosto mais apertado. A garota fica toda vermelha, sacando a malícia do safadinho do Prota. Ela pensa que o cara de 18 anos já provocou 2 vezes em meio dia. Nisso, a amizade sobe pra 70. O Prota percebe e tira a onda, dizendo que o não da mulher é sim. Aí vira pro vendedor e manda embalar os dois que testou. O vendedor fica impressionado, gaguejando, se ele pediu mesmo os 2 relógios. A Lin Hu e o tiozão ficam de queixo caído, calculando 2 ou 3 milhões. E se perguntam se o moleque é extravagante ou só quer pagar de bacana. O Prota pede ajuda pra escolher o da mãe e a garota, já toda prestativa, sugere um modelo nobre e reservado. Como o vendedor quer fazer aquela meta do dia, ele já faz aquela propaganda. 450 diamantes por 883 mil. Nosso brabo pede pra Suan experimentar pra ele ver. E o vendedor fala que é bem melhor que os de 380 mil. Lá atrás, a Lin Hu fica com a cara de poucos amigos, toda bolada que a garota Suan tá se dando bem. Aí o Prota decide humilhar. Ele entrega um cartão Black e manda embrulhar os 4 relógios, gastando mais que governo e eleição. A Suan já se prepara para tirar o relógio que tava experimentando, mas o Prota é rápido e segura a mão dela, avisando que não precisa tirar porque é presente para ela. A garota recusa na hora, falando que é muito caro e não pode aceitar. Ele diz para ela relaxar e agachar, que é uma lembrancinha, e avisa
avisa que já tá pago e não tem reembolso. Ela sugere ele dar pra mãe, mas ele responde que a coroa tem 80 anos e não combina com o estilo fada, então é presente de boas-vindas. Como o Protinha não é otário, ele fala: qual é, garota? Tu vai me fazer desfeita na frente de todo mundo? Aí não teve jeito, a amizade sobe pra 75 e ela aceita, agradecendo o chefe rico. O vendedor traz a conta de simplesmente 4.388.500 e a loja ainda dá um mimo pro Prota. Ali em Hun, se corroendo de inveja, pensa que a Suan tá com um relógio de 850 mil, enquanto o dela é uma porcaria. O tiozão sem noção pergunta se ganha brinde também, e o vendedor, já sem graça, diz que não. O coroa fica pistola, pensando que o Prota estragou o plano do jantar romântico, aí vaza dali, bufando de raiva. O vendedor tenta salvar e pergunta se a senhorita Lin Han vai querer algum relógio. Ela, morrendo de vergonha, diz: deixa pra próxima, meu amigo. E como sempre, o sisteminha apita, dando um aviso de missão completa, e pela amizade alta, o Prota ganhou cashback de 1 a 3 vezes o valor. Nosso herói fica de cara, pensa que se dobrar já recupera os 4 milhões e os relógios saem de graça, imagina se vier o triplo. Sem perder tempo, ele manda o sistema liberar o prêmio e a sorte tá do lado dele. Parabéns, um reembolso triplo dá mais de 13 milhões de reais na conta. Aí o Prota vê o extrato e a notificação tá lá, mais de 13 milhões. Ele calcula que mesmo gastando 4 milhões ainda lucra 8, então um presente não faz mal. Nisso, ele chega na Suan e pergunta de qual bolsa ela gosta, mas a garota, já sem graça, recusa na hora e pede pro chefe parar. Só que ele ignora e vai direto na vendedora perguntar o que tá fazendo sucesso. A moça, já solícita, mostra 2 bolsas de primeira linha. O Prota nem pensa e já manda passar o cartão. A conta dá 120 mil e ele ainda vira um membro exclusivo. A vendedora avisa que vai notificar qualquer novidade. A Suan fica toda impressionada com essa cena, pensando que o chefe não é só rico e teimoso, mas poderoso pra caramba. Depois desse rolê todo, o protagonista sai dirigindo a nave amarela. No carro, a garota tá toda tímida, ela agradece e convida ele pra subir e tomar uma bebida. O Prota brinca e pergunta se é pra beber uma aguinha. O moleque diz que é melhor não, porque garotos precisam se proteger de mulheres que se aproveitam. E a Suan fica chamando ele de convencido. Então ele encerra a brincadeira, manda ela dormir cedo e agradece. Ela se despede e desce do carro, toda elegante. A Suan olha pra trás, já toda impressionada, pensando que ele é um bom homem, sem segundas intenções. E nisso, o nível de amizade sobe pra 80. A mente da garota tá a 1000, pensando que 80 pontos já é quase uma paixão secreta, e imaginando onde pode chegar se trabalhar duro. Já o Protinha tá todo sorridente no carro e pensa que essa garota vai ser dele, cedo ou tarde. Meia hora depois, na mansão, a mordoma avisa que o banho tá pronto e pergunta se ele quer o banho agora. O Prota pede pra esperar, porque quer um mergulho na piscina e manda abrir o champanhe. A mordoma pensa que em 3 anos nunca viu um cliente como o Sr. Jiang, que fica a semana toda e sabe que precisa servir bem o nosso moleque. Da piscina, o nosso brabo pergunta pra Wang se tem algum prato especial bem caro. Ela diz que tem tudo de alta qualidade e sugere um peixe raro e trufas brancas. Aí aparece uma mesa digna de rei, com o peixe, trufas e iguarias brilhando de tão frescas. O Prota lembra que essas comidas custam milhões e as trufas centenas de dólares, pensando que chegou a hora de usar o cartão de reembolso. Saindo da piscina, ela já tá esperando ele com a toalha pra secar o Protinha. A gerente diz que se ele quiser uma massagem é pra voltar pro quarto, e corta direto pra ação com a gerente na cama, com o Prota dando aquela ajeitadinha na roupa. Ela senta em cima do moleque e a gente já saca que a massagem vai ser diferenciada. Pra deixar o clima profissional, ela prepara o óleo na mão. O Prota pensa: oxi, massagem com óleo, já se fazendo de inocente. A gerente avisa que é uma atração especial do spa e pede pra ele fechar os olhos. E ela começa o serviço. E pois é, galerinha, a luz divina da censura esconde os famosos detalhes, mas a imaginação de vocês eu sei que tá trabalhando à solta. Nosso brabo recebe a massagem da vida dele, o nosso moleque tá simplesmente no paraíso. A cena segue com a gerente trabalhando pesado nas costas dele. Pelo visto, com certeza, ela é uma especialista para clientes VIPs. O Prota pensa: ah, então tem esse serviço mesmo, aproveitando a generosidade do sistema. A gerente se despede, avisando que volta amanhã pro salão do automóvel, e o Prota fica pensando que viajou, achando que teria
algo a mais. No dia seguinte, o salão do automóvel tá lotado de carrão, modelo e fotógrafo, o puro suco do luxo. Nosso prota chega com a roupa brega pra caramba, pensando que o parça deu bolo e vai ter que gastar sozinho. Mas mesmo assim, ele acha os preços meio fracos. A mente dele é outra, ele vê o carro de 2.200.000 e acha barato demais. De repente, ele vê um grupo familiar e reconhece a galera da escola se perguntando o que fazem em Xangai. Nisso, um dos caras aponta para uma modelo e grita que a Zou Ying tá trabalhando no evento. Ela fica de frente para um carrão branco pra galera tirar umas fotos. Um ex-colega já chega dando em cima, mas a outra mina corta dizendo que a madame nem ligou pra eles. A Zou Ying ouve a alfinetada e fica murcha na hora. O prota resolve aparecer já na zoeira, perguntando se esqueceram de chamar ele pro reencontro. Nosso herói se faz de desentendido e pergunta qual é o evento secreto. O comédia que exclui ele fica sem jeito, pensando que nunca imaginou dar de cara com o prota ali. O outro cara aponta pra ele e manda ele se explicar, pois é, a treta tá armada já. Uma das garotas, já elogiando, pergunta se o prota fez plástica pra ficar tão galã. O outro cara abraça ele e pergunta se veio comprar carro, concordando que ele tá ajeitado. A invejosa diz que eles não têm grana e só vieram ver a Zou Ying. Nisso, o sistema apita a ficha dela, sendo privacidade nível 30, o moleque fica impressionado. Logo depois, aparece a da amiga de óculos, nível 2, o sistema é fofoqueiro demais. O prota não entende a amizade alta da mina de óculos. Aí do nada, o moleque chama ele. O prota dá um tapinha no amigo e manda ele se cuidar. O outro já acha que ele tá meio lelé da cuca. Mas essa marra toda some quando ele vira pra Zou Ying, acenando e elogiando a beleza dela. Ela reconhece o prota e pergunta se ele veio dar uma olhada, dizendo que é de boa. O Betinha chega marcando o território e perguntando se estão ali pra comprar. O comédia começa a palestrar sobre a Ferrari de 5,8 milhões com tecnologia futurista. Aí o playboy vira pro prota, desafiando se ele vai comprar. A Zou Ying tenta cortar e pede pra falarem depois, pra não atrapalhar. O miserável inventa que vai comprar um carro de presente e pede ajuda pra ela, só pra se exibir. A mina diz que não entende e manda ele procurar um vendedor. O cara insiste na intimidade, mas o prota solta a piada de que essa desculpa pra flertar tá velha já. O maluco fica pistola, mas o prota pergunta se a modelo vem de brinde com o carro. A garota acha que é zoeira, mas ele confirma sério, e o maluco manda ele parar de atrapalhar. E do nada surge o chefe engravatado, dando esporro na Zou Ying pelo papo furado. Ele joga na cara que não paga 2.000 por dia pra ela ficar de conversinha fiada. O playboy culpa o prota e desafia o brabo a escolher logo um carro. O prota olha o carro e a garota diz pro chefe que o preço é médio, mas com a modelo fica luxo. O chefe repara no relógio do prota e promete uma película de brinde. Nosso garoto tira o cartão black e manda passar tudo à vista na maior calma. A galera fica em choque e a mina de óculos calcula que passa de 8 milhões com isso tudo. Até a garota chatinha não acredita que ele tem 8 milhões pra sacar assim. O playboy tenta impedir, mas o prota devolve na lata e joga a responsa pro chefe. O chefe, vendo o cifrão, confirma sorrindo que a comissão é toda da Zou Ying. E é isso, a amizade sobe pra 80. O prota então cobra o chefe, comprou a nave e levou a modelo, certo? O miserável se morde de raiva, torcendo pro cartão ser recusado pra poder bater no prota. Mas o prota ignora, manda passar o valor e pergunta se já pode sair pilotando. E tá pago, transação aprovada, 8 milhões na conta como se fosse troco. O chefe manda Zou Ying tratar o Sr. Jiang como o rei. E o nosso prota senta no sofá tranquilão. A galera tá impressionada e o miserável playboy tá morrendo de vergonha. O amigo não acredita que o prota era rico escondido. E a invejosa já se oferece pra passear na Ferrari. A amiga de óculos dá um corte nela, lembrando que Ferrari só tem 2 lugares. A garota insiste que o lugar é dela, já que a modelo tá trabalhando. Nosso prota, na sala VIP, não entende como a amizade dessa mina sobe e se espanta com a cara de pau. A Zou Ying chega perto e o prota concorda que o carro só fica bonito com ela. A garota invejosa pergunta se ele terminou o namoro por causa da Zou Ying, querendo infernizar a vida do caba. A Zou Ying fica impressionada e se pergunta como assim ele terminou. O prota levanta e fala que não foi por ninguém, mas que é impossível não se interessar por ela. O amigo dele surta com o relógio de 1 milhão e reclama que o prota fingia ser pobre. O protinha, tranquilo, mente que a família deu de presente porque ele passou na prova.
O outro miserável, humilhado, chama pra jantar pra fugir dali. A invejosa convida o prota pra jantar e fazer compras toda interesseira. Nosso herói recusa educadamente, dizendo que tem compromisso e marca pra outra hora. A garota então concorda e pede pra ele avisar. O protinha dispensa a galera e manda Zoe trabalhar e diz que vai ver outras coisas. Ele troca um olhar com ela, diz que são colegas e sugere combinar algo depois. Mal ele vira e outra vendedora aparece perguntando o que ele precisa. A moça então mostra um carro vermelho pra ele. E do nada o prota imagina dando uns amassos na Yu, pensando que é a cara dela. O prota fica pensativo, já planejando a próxima jogada com um brinquedinho novo. Ele tá nem aí, já pergunta o preço da máquina. Nisso, a vendedora avisa que o brinquedo sai pela bagatela de 9,5 milhões. A moça mal começa a falar da manutenção grátis e o brabo, já impaciente, manda passar logo a bagaça do cartão. Aí a vendedora gagueja e corre pra pegar a maquininha. Ele comenta que vai precisar de uma cerimônia. E a vendedora, já toda empolgada, garante que vai ser perfeito e chama ele pra sala reservada. Só que nosso garoto dispensa a festa. Ele avisa que o carro é presente e manda agilizar, falando que depois passa o endereço da sortuda. Enquanto isso, uma influenciadora de cabelo meio que roxo ou rosa, não sei, faz uma transmissão na frente do carro e ela, toda animada, fala pra galera que duvida alguma mina recusar um touro rosa desses. Ela segue na live garantindo que se algum irmão der essa nave, arruma a namorada na hora. Mal sabe ela que o dono tá logo ali atrás, só na butuca. Pra provar, ela apronta pro nosso garoto e avisa na transmissão que vai entrevistar o cara que testou o carro, pedindo umas curtidas pra dar aquela moral. Inclusive, você já deu seu like pra dar aquela moral? Só que a gerente chega na hora e corta o barato. Ela, já com cara de poucos amigos, pergunta se a moça vai fazer pedido ou só ficar olhando. A influenciadora dá aquela amarelada e diz que só queria dar uma olhadinha. A gerente, já sem paciência, manda a real e pede uma verificação de capital pra provar a grana. A mina já fica pistola e aponta pro prota reclamando que ele entrou direto. E a gerente responde que esse é o procedimento da casa. A coitada fica toda sem graça e a galera da live não perdoa. Já tá geral zoando, dizendo que precisa ter pelo menos 7 dígitos na conta pra tá ali. A Zoe, vendo tudo de camarote, fica impressionada. Ela pensa que o Yan Cheng é podre de rico por gastar 20 milhões em meia hora. Aí ela reflete que nem no auge da família dela poderia sonhar em torrar uma grana desse nível. 2 horas depois, com tudo resolvido, o nosso prota dá aquela espreguiçada pra soltar a musculatura. O carro já tá a caminho da tal Xiao e agora é hora de pegar as chaves da Ferrari. O gerente entrega as chaves e pergunta da placa. O prota fica pensativo, lembrando que conseguir uma placa de Xangai é um processo chato pra caramba. Mas o sisteminha, sempre um paizão, um irmão, manda a notificação que uma placa foi sorteada pro anfitrião. O nosso garoto fica pensando em como o sistema facilita a vida dele nos mínimos detalhes. O funcionário já aparece com o envelope. Ele avisa que a placa do Sr. Jiang foi processada e já vão ajudar no registro. O funcionário da papelada fica impressionado. Ele nota que as letras J e C são as iniciais do cliente e pensa que nunca viu alguém com tanto poder. O gerente fica ali tentando processar a informação. O prota, todo tranquilão, bota a mão no ombro do gerente e dá um migué que reservou antes. Por dentro, o gerente sente que tá sendo feito de otário, mas não ousa duvidar. Aí o tiozão vira a casaca e começa a babar o ovo. Ele diz que o nosso protinha é um cara de sorte e que admira muito o significado da placa. Nisso, um funcionário se curva e avisa que a instalação tá completa. O gerente continua a análise, tentando adivinhar a família do prota. Ele conclui que o moleque deve ser neto de algum bilionário ou parente de peixe grande. Minutos depois, a Zoe se aproxima do nosso prota, toda agradecida por tudo que ele fez hoje. Ela aproveita e joga o verde, diz que tá quase largando o trabalho e convida ele para um jantar por conta dela como presente. Na hora que ele ia responder, o celular toca. O prota atende, mas mal sabe ele a bomba que vem do outro lado. É o amigo dele chorando pra caramba. O cara grita que tá de coração partido e ameaça se jogar no rio se o prota não for beber com ele. Eu sei que uma galerinha que tá assistindo já passou por isso, hein? A notícia pega o prota e a Zoe de surpresa. Os dois ficam impressionados com o drama do moleque. O prota desenrola, dá um migué na Zoe sobre o amigo. Ele pergunta se pode pagar o jantar amanhã e a garota curiosa quer saber se é por causa da Yu Xiao. Ele se faz de desentendido e diz que precisa confiar
conferir. A Zoe, toda compreensiva, concorda em deixar para outro dia. Nosso protinha chega no bar e já encontra com um amigo na pura cachaça. Ele tira onda sobre pular no rio e o outro, emburrado, manda ele calar a boca e beber logo. O moleque abre o coração, lamentando ser um gado, e ele diz pro prota que se sente um miserável por ter sido feito de otário. O corninho continua, contando que a tal Xuya mandava nele, mas bastou o Mauricinho ir no banheiro pra ela ir atrás igual o cachorrinho. O prota, já sem paciência pra drama, olha com uma cara que não tá gostando nada e manda ele ir direto ao ponto. O coitado confessa que seguiu os dois e viu o pacote completo de beijos e abraços. Nosso protinha sente pena do gado e manda real que eles nunca nem namoraram. O prota então dá o papo. Ele diz que a Xuya não presta e que é pra deixar ela ir atormentar o Mauricinho, vai que o moleque pega uma doença. Ele explica que soube que a vida dela é uma bagunça e lembra que tentou avisar, mas o parça não quis ouvir. O moleque, finalmente caindo na real, diz que o cérebro pifou. Ele decide esquecer o assunto e focar em virar o copo. Uma hora depois, o prota bota o moleque todo encachaçado no táxi. O cara diz que consegue voltar e avisa que na próxima desilusão do prota vai estar lá. E pra meter o pé dali, o nosso protinha vai pedir aquele famoso Uber. Do nada, uma garota aleatória manda ela sair de perto do carro do namorado dela. Mas o sisteminha apita, mostrando o estado de transeunte. Sem falar nada, o prota só aperta a chave e as luzes da nave acendem. A garota fica em choque e tenta consertar, dizendo que ele parece o namorado. E o prota rebate na lata que ela não parece nada com a namorada dele. Então, no caso, o carro é do protinha, ele não ia pedir Uber não. A garota já chega toda melosa, elogiando e perguntando se ele dirige a Ferrari. Aí ela dá aquela pelada, dizendo que é fera no jogo e conhece mais de 10 jeitos. O prota corta o barato e responde sério que só joga King of Glory. Pra finalizar, ele diz que tem colegas. E nesse momento, a influenciadora do cabelo rosa aparece avisando que foi ela quem ligou. A influenciadora se apresenta como Kiaoyin, a motorista. Ela nota que ele é familiar e a galera do bate-papo já tá reconhecendo o prota do salão. O nosso prota tenta dar aquela saidinha, avisando que ele é tão bonito que ela vai ter que pagar pra tirar foto dele. A garota fica sem graça e pede desculpas pelo esquecimento. Ele pergunta se ela é influenciadora e motorista. Ela confirma e pede pra fotografar a nave, o que o prota libera na tranquilidade. A influenciadora surta e grita pro pessoal que tá vendo uma Ferrari SF90. Ela começa a narrar que a máquina vai de 0 a 100 em 2,5 segundos. A galera do chat vai à loucura com a placa e a história de família comum. A outra garota não desiste e oferece carona de graça. O olhar já entrega esse interesse, hein, minha filha? O prota esperto recusa na hora, dizendo que tem medo de coisas de graça dar problema depois. Ele se vira pra influenciadora e pergunta na lata se ela sabe pilotar um super carro. A garota garante que sim, porque era blogueira automotiva. E o sisteminha apita de novo, sendo privacidade 0 e amizade 50. Ela pede pra fazer uma transmissão dirigindo e o prota concorda e pergunta se a rotina dela é sempre essa correria. Já no carro, ela diz que não, que só tava no salão de bobeira e agora tá fazendo um extra. Ela então pega o celular e coloca no suporte pra começar a bagaceira. No piloto, ela narra pro pessoal que nunca imaginou dirigir uma Ferrari e pede pra galera não confundir o nervosismo com outra coisa. Nosso garoto vê o nome Kiaomei e pensa que se não fosse a privacidade 0, teria caído no papo de motorista experiente. Ele então já tenta caçar o perfil dela. Olhando o perfil, ele vê que apesar da fama, ela ganha mal. O maior doador só soltou 300, o que é bem triste. Fazendo as contas, a renda mensal é de 8 mil, o que dá uns 60 por dia. O prota manda real que com 10 mil visualizações ela ganha miséria e sugere focar só no bico de motorista. A influenciadora dá uma desabafada que não sabe babar ovo e que o conteúdo dela é mostrar o trânsito nos carros dos chicaços. Ele pergunta por que o gerente da Lamborghini foi tão atencioso e ela deduz na hora que o pessoal viu ele comprando a Ferrari. A galera do bate-papo explode agradecendo ao ricaço por mostrar a diferença de classe e o tratamento exclusivo. Chegando, a moça devolve as chaves e o chama de ricaço. Ele elogia a pilotagem dela e diz que vai ligar na próxima. A garota fica envergonhada e agradece a aprovação do chefão, toda contente. Aproveitando, ela pergunta que tipo de ele curte. O prota responde o óbvio, mulheres bonitas. Ela se oferece na cara de
de pau, perguntando se conta como bonita. E se ele não quer dar uma moral nas classificações pra essa pobre alma. O Prota dá uma cortada no barato, perguntando, debochando se ela conhece o usuário que só assiste e não gasta nada. A garota não desiste e joga a última. Convida ele pra entrar e tomar uma aguinha, dizendo que isso já seria um apoio. Ele saca o plano de se aproximar e entrar na brincadeira. Entrar pra tomar água? Que tipo de água, minha filha? A influenciadora fica sem graça, com a mente a milhão, imaginando um cenário de filme. E no caso, esse pedido pra beber água tinha segundas intenções, é claro, né? Mas, pra saber se o Protinha foi beber água ou não, ela avisa que você vai ter que comentar bastante pra ter continuação desse vídeo. E eu vou ficando por aqui, minha rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem veio até aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu hype, se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer o comentário. Tchau, tchau, valeu e até o próximo vídeo. Tamo junto.